What? Eu sou o Vlad Oliver. Bom, nós estamos de volta na nossa condição aqui. Opa, isso aqui não é fácil não, né? Quando a gente começa a tentar empurrar essa tralha aqui, veja, vem tudo ao mesmo tempo. Tá pra baixo, desgraça, putz, grila de Word Setting. Bom, tá aqui. Eu tinha mostrado para vocês o seguinte, que ao mostrar as nossas luzes Directional Light, a única coisa que nós temos no momento aqui, o Directional Light, ele nos mostra, vamos fechar um pouquinho aqui, eu estou em Movable, estou com a intensidade, beriri, beriri, bororó, e eu mostrei o tal dos Cascade Shadow Map. Esse Cascade Shadow Map, ele é o responsável por você ter, como eu já mostrei a vocês, esta condição aqui, ou seja, é, você tem níveis de cálculo de sombra, ok? E os níveis de cálculo de sombra vão tornando a sombra cada vez menos foco, né? Com cada vez menos focos. Isso aqui, vejam, eu guardei o nosso projeto aqui, chamei ele de volta. Okay? Eu não sei, sinceramente, se no vídeo anterior eu parei em 5.000, que nosso amigo Surdejong, ele fala que você deveria ter 3.000 aqui. 3.000 significa muito rapidamente você perder o cálculo da sombra e ela ficar sem sombra. Okay? Eu estou dizendo isso porque é o seguinte, eu vejo com muita frequência, agora que o software está sendo usado em materiais que vão além do videogame, okay? Ou seja, materiais promocionais, você pode ter um comercial, etc, etc. Eu vejo com muita frequência dois defeitos graves do Unreal. Um deles é batimento quando você tem achuras, eu já falei sobre isso, e outro é o fato da sombra dar esses socos, esses solavancos quando você tem um movimento muito longo. Por exemplo, você vai subir com o seu drone virtual para mostrar um automóvel ao longe, fazer isso aqui, ok? Isso é o que acontece com a sombra, ou seja, a sombra fica um lixo. Como resolver isso? Não tenho a menor ideia se você não fizer isso com um sistema de tracing muito pesado. Bom, o que nosso amigo fala é o seguinte, se você for, agora eu não tenho a menor ideia, acho que é no Edit Project Settings. Vejam, nesse caso não é no Word, não é no Settings, né? Ele coloca aqui Distance, e no Distance, é, distance. Não sei se. No Engine Rendering. Vejam, o que ele fala é o seguinte: Generate Meshing Distance Fields. É, ele fala que nem todos os projetos têm isso aqui ativado. E se não tiver ativado, você pode ter problemas. No caso, este projeto tem isso ativado e ele não faz nenhuma demonstração específica do que acontece quando não tem. Eu vou ser muito sincero com vocês, eu vou seguir à risca o que os caras estão falando, porque, primeiro, eu já estou numa zona de desconforto, né? Uma vez que eles estão falando sobre o Unreal 4 e eu estou falando sobre o Unreal 5. E eu estou vendo se as variáveis que eles falam do Unreal 4, elas se adaptam ao Unreal 5 e com que possibilidade, né? Bom, muito bem. O que eu percebo de tudo isso que eu estou falando é que é o seguinte: nosso amigo, é, nosso amigo Sensei, nosso amigo Sensei, ele fala que as luzes pré-calculadas, elas sempre serão melhores do que as luzes em cálculo, em lumen, etc, etc. Tudo bem, aqui você precisaria do lumen para calcular, e ter o movable, ou seja, a luz sendo calculada o tempo todo para que a gente tenha uma qualidade de luz melhor. Então não sei dizer qual o resultado disso e não estou pretendendo realmente fazer esse teste, ok? Seja o que for, ok? Bom, vamos continuar. Bem, deixa eu ver se eu estou gravando. Isso aqui não é fácil, né? O que nosso amigo fala, show
a gente pode vir o Visualize aqui e no Visualize a gente procurar, tem que procurar o que mesmo? Em algum lugar eu preciso, agora Visualize, cadê o Depth of Field aqui? Opa! Vejam só, eu dei uma Visualize, o que ele fala é Mesh Distant Fields, é isto aqui. Esse Mesh Distant Fields é uma possibilidade de te mostrar o cálculo, cara, o cálculo das possíveis, da sombra, né, do sombreamento. Veja, eu acho que é uma espécie de inversão, ok? Mas eu não estou vendo nada, cara, para falar a verdade, ok? O que nosso amigo mostra, bem, eu vou dizer uma coisa para vocês, está completamente diferente do dele. O dele tem uma emanação aqui, ok, que mostra que a gente mostra as deficiências de cálculo aqui, né? Enfim, eu sou sincero em dizer a vocês o seguinte, Visualizer, não sei como é que eu saio daqui. Unlit. Cara, realmente isso aqui é dose para leão, cara. Pós-processo, o que eu tenho que fazer aqui? Visualize, não tenho a menor ideia. Visualize e tal, Mesh Distance. Vou tirar o Mesh Distance e a gente volta para a condição normal. O que ele fala é o seguinte, vejam só, vamos ver se eu consigo exemplificar. É que a luz, a nossa Directional Light, ela tem, vou levantar aqui, ela tem aqui as condições dela e no World Settings nós temos as condições que eu mostrei para vocês, ou seja, a gente tem o Cascade lá, não, o Cascade Cascade é aqui da própria luz, meu, cara, tô viajando, isso aqui é muito é muito complicado, cara, essa é a grande verdade, veja só, ele tem aqui, ou ele deveria ter pelo menos, né? Eu tenho o Dynamic Shadows e aqui o Distant Field Shadows. No caso aqui está ao contrário dele, ok? O que ele fala é o seguinte, ele até puxa isso aqui para um valor maior, ok? Mas vejam o que acontece com as sombras, conforme eu tô fazendo. Vejam, olhem nas árvores lá no fundão, ok? Conforme você vai diminuindo o Dynamic Shadows, você vai perdendo as sombras mais distantes. Então, se eu deixar aqui em 5000 e vier aqui no meu Distant Field, Distant Shadow, então em 30.000, veja só, ele também é responsável por você diminuir essa tralha aqui, cara, ok? Bom, acho que são duas explicações elas são meio esquisitas, ok? Elas funcionam para um momento muito particular, ok? Você precisa ter sombras que necessariamente se movem na cena, ok? Esta eu acho que é a condição mais complexa de um objeto, ou seja, é quando o cenário se movimenta. Quando o cenário se movimenta, você está perdido, porque você vai ter deficiências de cálculo nisso. Ou você calcula um ator, e o ator é todo movable, ou você calcula um cenário, o cenário é tudo pré-calculado. Essa é a ideia básica, ok? Então, quando você tem um intermédio, como é o caso aqui, você tem deficiências para ajustar as duas coisas. Você precisa ou prover de qualidade ou prover de abrangência. Uma das coisas você tem que optar e fazer fazer um equilíbrio entre as duas coisas aqui é fundamental para você ter uma cena bem equalizada, ok? Acho que é isso por enquanto, é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.